Fala galera, beleza? Se liga só, para você fazer uma boa escolha de qual operação estruturada fazer, né, o que você vai fazer para ir para o seu mês, ou ao longo do mês fazer várias vezes, né, diferentes operações estruturadas, você tem que entender de tendência e de volatilidade. Mesmo se você não opera com operações estruturadas, se você não opera com opções, digamos que você opere, sei lá, dólar, índice, ações, qualquer outra coisa. De qualquer forma, para estar no mercado financeiro, para fazer dinheiro com consistência, para você realmente conseguir ser um vencedor na bolsa de valores, você tem que entender de tendência e de volatilidade. Tendência é o que você mais vê, né? Pessoas ensinando, pessoas falando sobre esse assunto e usando diversas técnicas para analisar e operar tendência. Volatilidade é um assunto raro de se ver. E quando tem, normalmente as pessoas que estão falando, ensinando, ou estão fazendo de forma equivocada, infelizmente, ou até de forma certa, porém muito superficial. E o pior, às vezes de forma certa, só que aí no outro extremo, né? Muito difícil, uma linguagem, uma forma de tentar mostrar a coisa que realmente é exagerada, assim, acaba não ajudando ninguém porque é praticamente incompreensível. Então, como fazer para resolver esse problema? Eu resolvi fazer alguns vídeos sobre esse assunto de volatilidade. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a calcular a volatilidade. E esse é o primeiro passo. A gente não consegue esgotar um assunto num vídeo só, a gente precisa de mais vídeos para explicar como que analisa e como transforma isso em lucro, né? Em dinheiro, em operações. Mas ao longo do vídeo eu já vou dar várias dicas de como interpretar as coisas e como usar a informação, né, para você ganhar dinheiro. Então fica comigo até o final, vai ser um vídeo bem prático, onde você vai realmente aprender a calcular a volatilidade. Existem diversas formas e eu escolhi a melhor metodologia, né, a mais simples de te explicar e a melhor relação, na verdade, entre a simplicidade e a utilidade, né? Porque de nada adianta você ter algo muito sofisticado que gera um esforço muito grande para fazer e a utilidade é a mesma, né, que um método mais simples te entrega, né? Te entrega o mesmo resultado. Tem gente que sempre escolhe o caminho mais difícil, né? E no meio acadêmico, né, nas faculdades, né, nos mestrados, doutorados, existe muito isso, né? Normalmente, o cara, para demonstrar, né, inteligência superior, ele escolhe o método mais difícil, mais complexo, para demonstrar ali uma superioridade, de repente, intelectual. Só que aquele método vai demorar mais, vai dar mais trabalho, né? Vai exigir muito mais esforço, às vezes mental, computacional, e vai entregar o mesmo resultado que um método mais simples. Então, quem foi mais eficiente? Eu gosto sempre do caminho mais simples e aquele que entrega uma relação ótima entre a utilidade da coisa, né, e o entendimento também. Então, vamos lá. Como tudo na vida, né, em relação a investimentos, a gente precisa de dados para poder fazer as contas. Você pode conseguir esses dados de várias formas. Eu vou pegar aqui, ó, isso aqui é um gráfico de uma plataforma chamada Profit Chart. Ela é a mais usada, né, no mercado financeiro aqui no Brasil por traders para operar. E é bem fácil, aqui é um gráfico diário, ó, Petrobras, cada barrinha um dia. Mas se você não tem essa plataforma, você também consegue, é muito fácil. Eu já demonstrei em dezenas de vídeos aqui no canal, em sites na internet, como o Yahoo, o UOL, quase todos os sites que tem cotação gratuita, você consegue copiar os dados e colar aqui na planilha do Excel ou numa planilha do Google, que se você não tiver o Excel, você pode usar uma planilha gratuita do Google. Então clica aqui com o botão direito, copiar para o Excel, os dados estão copiados. Já vou tirar o gráfico aqui da frente para não atrapalhar e vou colar aqui, ó. Então vê que tem bastante informação, ó.
tem do dia 4/7/1994 até a data de hoje, nós temos aqui as 4 informações mais importantes para análise de qualquer ativo, ação, opção, contrato futuro negociado na Bolsa de Valores, que é o preço de abertura, máxima, mínima e fechamento. Com esses 4 preços, né, seja num gráfico diário, um gráfico de 1 minuto, 5 minutos, não importa, a gente consegue desenhar os candles, né, as barras, e fazer análises também. Mais do que fazer gráfico, a gente consegue fazer análise dos dados, né? Então, isso que é o importante, fazer a análise dos dados e tirar compreensões de como que aquele ativo funciona, qual é o padrão dele, qual é a característica dele, qual é a distribuição estatística que ele tem, e aí a gente consegue fazer muitas operações e ganhar dinheiro com essa informação. Então, beleza. Primeiro passo que você vai precisar para calcular a volatilidade, antes de calcular a volatilidade, você vai precisar da variação diária. Antes de falar disso, vamos revisar um pouco, já citei isso em vários vídeos, mas vamos revisar qual é o conceito de tendência e volatilidade. Tendência é direção, na estatística, tendência tem a ver com média. E média é uma medida de posição, ou seja, você tem muitos dados espalhados. Quando você observa que existe uma média naqueles dados, ou seja, uma posição média entre eles, você pode ter uma tendência ali. E aquela tendência tem a ver com a direção, né, de crescimento, pode estar aumentando, diminuindo ou se mantendo constante, que seria uma tendência lateral. Isso também é utilizado na análise do preço das ações, por exemplo. Então aqui a gente está com uma tabela de dados de Petrobras e a gente consegue analisar a tendência analisando média e médias móveis, por exemplo, e distribuição ali de média aritmética para os preços da Petrobras. E o que é a volatilidade? A volatilidade ela tem a ver com um outro conceito que também é base na estatística, que é o conceito chamado desvio padrão. O desvio padrão, ele não é a média. A média é aquela posição do meio ali, onde os números mais ou menos estão ali igualmente distribuídos, né? Um pouco para cima, um pouco para baixo. O desvio padrão, ele é a agitação desses preços. Essa dispersão é uma medida de dispersão, né, em volta da média. Ou seja, quando está muito agitado, os preços estão oscilando muito em volta daquela média, a gente tem um desvio padrão mais alto. Quando está pouco agitado, a gente tem um desvio padrão menor. E aí sim, a volatilidade ela tem uma relação direta com a questão do desvio padrão, que é justamente essa dispersão. Então, o que é um ativo volátil? É um ativo que aumentou de preço? Não necessariamente. Ele pode ter caído de preço e ter se tornado mais volátil. A volatilidade é como os preços estão fazendo os seus movimentos, como está ocorrendo a tendência. A tendência é a direção. O papel pode estar em tendência de alta, a gente observa que ao longo do tempo ele está se valorizando. Ele pode estar em tendência de baixa, quando a gente observa que ele está se desvalorizando ao longo do tempo. Ou pode estar numa tendência neutra, que é mantendo o preço ali. Mas com que grau de oscilação? Oscilando muito? Ele está subindo e sacudindo muito, oscilando muito? Ou está subindo e subindo com pouca oscilação? Então, subindo e subindo com pouca oscilação seria uma tendência de alta com baixa volatilidade. Esse papel está subindo, né? O preço está subindo e está muito agitado, está subindo com grande oscilação. Então, tendência de alta e alta volatilidade. E esses são os 2 filtros básicos para você escolher qualquer operação estruturada que você vai fazer. Cada uma é destinada para um cenário específico de tendência e de volatilidade. Então, se você nunca pensou nisso, com certeza você não está fazendo a operação com opções da melhor forma possível. Você provavelmente pode nem estar conseguindo ganhar dinheiro em função de não ter esse conceito básico, que é, antes de montar a estratégia, entender para qual cenário ela se aplica, de tendência e de volatilidade. Então, para calcular a volatilidade, o primeiro passo é a gente calcular as variações diárias. E as variações diárias a gente vai calcular usando o logaritmo neperiano. Caramba, Carmine, você falou grego agora, já me assustei, vou sair do vídeo, matemática pesada. Não precisa, galera. O Excel
vai fazer tudo pra gente, tudo que a gente precisa. Você não precisa nem saber o que é o logaritmo neperiano. Mas, só para resumir a coisa, deixa eu te dar a gente vai calcular de baixo para cima, né? Porque a gente tem que calcular a variação de lá de trás, né? Dia após dia até o dia de hoje. Mas é muito comum ter esse erro em relação ao logaritmo neperiano. As pessoas não usam. Normalmente, quando você vai calcular a variação de um dia, a pessoa que está fazendo isso vem aqui, é só pegar o preço de hoje e dividir pelo preço de ontem e subtrair 1 e a gente sabe o quanto caiu. Por exemplo, hoje está caindo 2,46%. Legal, isso é válido para um dia, mas quando você faz isso de hoje e depois de amanhã e depois, você cai num erro absurdo da matemática. Por quê? Essa fórmula, você está calculando a variação diária, né, simples, aritmética. E aí tem um grande detalhe. A variação para cima não é igual à variação para baixo. E por isso que você tem que aplicar uma escala logarítmica para corrigir essa distorção. Então, a probabilidade de subir não é igual à probabilidade de cair, assim como a variação para cima não é igual à variação para baixo. Quer ver um exemplo? Se você tem, por exemplo, R$1.000 e você perdeu, digamos, R$500 ou gastou R$500 aí com qualquer coisa. Não pensa só em mercado financeiro, não. Então, se você tinha 1.000 e você gastou R$500 ou perdeu R$500 numa operação, você perdeu 50% do valor que você tinha. E agora, para você voltar a ter o mesmo valor que você tinha antes, você vai precisar recuperar R$500. Só que agora você só tem 500. E se você precisa de mais 500. Então, na verdade, você vai precisar recuperar 100%. É isso mesmo. O valor é igual, né, aritmeticamente, né, o valor absoluto é 500, é o que você perdeu, o que você gastou é 500. Só que você só perdeu 50%, porém você precisa recuperar 100%. E o esforço de recuperar 100% é muito maior do que o esforço de perder 50%. E é por isso que a probabilidade de cair é diferente da probabilidade de subir. Mas vamos lá, vamos aqui, você pega aqui, deixa aqui nessa célula, segura o Ctrl, setinha para baixo. Isso é um atalho do Excel para você chegar lá no final da planilha. Afinal, são 6.421 linhas. Se ficar rolando no mouse aí, vai levar um tempo para fazer isso. Vamos lá, galera. Agora a gente vai colocar a fórmula aqui. Você vai digitar igual, a gente precisa do preço de hoje dividido pelo preço de ontem. Digita ln para chamar a função de logaritmo neperiano. E ele já está te dando aqui o nome da função. Retorna o logaritmo natural. Logaritmo natural é a mesma coisa que logaritmo neperiano. E aí você aperta o Tab para abrir a função, joga para o lado, que é o preço de hoje, e aí você coloca aqui o divisão, né? O preço de hoje dividido pelo preço de ontem. A divisão é o sinal da barra. Vem para o lado para baixo e dá o Tab para fechar a fórmula. Pronto, 0,194. A gente já sabe que foi uma variação de 1,94%. Depois a gente formata como percentual. Dá o Ctrl C para copiar a fórmula. Segura o Shift, Ctrl setinha para cima no teclado, vem até aqui o penúltimo número, dá o Enter, pronto. Ele já preencheu tudo para a gente até a data mais recente. São mais de 6.000 linhas aí preenchidas e pronto, já está feito. Agora vamos só escrever aqui em cima o que é isso, né? É o log retorno do dia, que nada mais é do que a variação percentual já corrigida pelo logaritmo neperiano do dia. Beleza, agora a gente, Shift, Ctrl, setinha para baixo para selecionar tudo e dá um formatar aqui em formato de percentual, aumenta a casa decimal para 2 casas decimais. Pronto, agora pronto. A gente sabe, o dia de hoje está caindo 2,5%, no dia anterior caiu 60%, subiu 74%, né, subiu 73% e por aí vai. Agora a gente tem bonitinho aí da forma que tem que ser, né, já tudo tratadinho aí a variação percentual dia após dia com a correção da escala logarítmica. Beleza, aí agora o próximo passo é o seguinte. Lembra que eu falei que volatilidade tem a ver com desvio padrão? A gente vai calcular o desvio padrão aí. Então vamos de novo lá para o final da distribuição, aperta o Ctrl setinha para baixo que ele vai para o final. E aí é o seguinte, deixa eu te explicar um negócio.
O desvio padrão, a gente vai calcular dia após dia. Só que o desvio padrão de um dia não vale de nada, né? O desvio padrão de um dia é igual exatamente a variação daquele dia ali. Quando a gente fala de desvio padrão, a gente está falando também de média, né? Quando a gente fala de média e desvio padrão, a gente está falando de analisar um conjunto de números, uma série, uma quantidade ali de números. E aí a gente quer saber qual é a média daqueles números e qual é o desvio padrão, a distribuição ali daqueles números. Pois bem, qual é o mais comum? A gente pode fazer esse desvio padrão do ano inteiro, de 6 meses, mas o mais típico é fazer de um mês. E um mês, no mercado financeiro, a gente normalmente olha dias úteis. Então a gente vai fazer de 21 dados aí, que são 21 dias úteis, que vai dar certinho o desvio padrão de um mês. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai selecionar aqui, segura o Shift e vai jogando para cima e vendo, quando chegar em 21 linhas, significa que aí naquele conjunto selecionado tem 21. Eu faço isso só para saber onde que eu tenho que colocar o desvio padrão, o primeiro de todos. E aí eu já clico aqui do lado, ó, eu já sei que daqui para baixo eu tenho 21 células e eu vou colocar o igual aqui. E aí eu vou começar a escrever 10VP. Pronto, ó, quando eu digito 10VP, ele já me mostra todas as fórmulas, e são várias, de desvio padrão que tem no Excel. A gente vai no 10VP.A, que é o da amostra, não é do conjunto inteiro ali da população de dados, dá o Tab para entrar, joga para o lado, segura o Shift, arrasta para baixo, dá o Tab para fechar, pronto, já calculou, 3,98%, Ctrl C, Ctrl Shift, setinha para cima, dá o Enter, pronto, já preencheu tudo ali para gente. Agora vamos escrever aqui, que é o 10V PAD da amostra de 21 dias. Só para a gente saber o que é, não esquecer. Vamos formatar isso aqui em formato percentual, só selecionar tudo, botar 2 casas decimais. Pronto, ó, o desvio padrão atual está em 2,48 hoje, 2,5%. Há uns dias atrás a gente estava em 3%. Há uns dias atrás, se a gente for vendo aqui, estava em 4%, estava em 5%, em 7%. O que a gente está observando? Que o desvio padrão está diminuindo, né? Então a gente, ó, já se liga aí, qual é a informação? Estava mais volátil porque estava com desvio padrão maior, o grau de agitação do preço estava muito elevado e a coisa está diminuindo. O grau de agitação do preço está menor agora, né? De um dia para o outro. Então a volatilidade está diminuindo. Mas o desvio padrão é a volatilidade? A gente pega aqui agora, desenha todos os desvios padrão no gráfico para analisar? Não. O desvio padrão não é a volatilidade. Então, o que é a volatilidade? A gente tem que pegar agora esse desvio padrão e anualizar ele. Eu nem precisava ter te falado isso, só te falei, né, a título de curiosidade. Mas o que é anualizar? É a gente usar uma suavização para extrapolar ele para uma base aí de 1 ano. E é muito fácil fazer isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um recursozinho da matemática, que é o seguinte, ó. Joga aqui para o final, vem aqui na primeira célula que tem o seu primeiro desvio padrão, digita igual, e aí você vai multiplicar, ó, joga a setinha para o lado para você pegar o desvio padrão, dá o asterisco, que é o sinal de multiplicação. Agora a gente vai pegar esse desvio padrão e multiplicar por raiz de algum número. Então é isso mesmo, aquela raiz quadrada aí que a gente aprendeu lá na escolinha da tia Teteca. Então, raiz quadrada é de qual número? E aí tem duas formas diferentes de fazer para anualizar. Ou você vai fazer de 365, que é um ano padrão, 365 dias no ano, ou você vai fazer de 252, que na minha visão é a forma correta de fazer, porque como eu já disse, a bolsa de valores só funciona em dias úteis, por isso que a gente pegou 21 dias e não 30 dias de amostra. Então se eu usei 21 dias para calcular o desvio padrão de um mês, então também vou usar a base 252. Então eu considero a forma mais correta de trabalhar tudo no mercado financeiro com base 252, que é o ano útil, né? 252 dias úteis, 21 dias úteis para definir um mês. É assim que eu gosto de trabalhar e sugiro que você trabalhe assim também. Existem outros mercados que funcionam
praticamente, né, 24 horas por dia, se bem que nenhum funciona 7/7, todos fecham aos domingos, né? Então, e normalmente aos sábados também. Até criptomoeda, se bobear, também fecha, não tenho certeza. Posso estar falando cagada aqui, mas eu acredito que fecha sim. Então, o mais correto é trabalhar com base 252. E aí, para fazer isso é muito fácil. Ó. Escreve aqui raiz, já vai aparecer a função raiz. Dá o tab para entrar na função. E aí você... Eu já ia jogar para o lado. Não é jogar para o lado, você vai digitar 252 aqui. Dá o tab ou parênteses ali para fechar a função. E aí dá o Enter. E ele já me deu aí certinho até no formato percentual, porque o Excel ele tem uma certa inteligência, ele começa a identificar padrão, ele viu que eu já formatei as outras colunas como percentual, ele já colocou aí. Se a sua não fez, você vai lá e formata em percentual e coloca com 2 casas decimais como eu fiz anteriormente. Agora a gente vai Ctrl C aqui, Ctrl Shift, setinha para cima, dá o Enter, já copiou tudo. Agora sim, finalmente, vou lá, volatilidade histórica de 21 dias. E voilá, tá pronta aí a nossa série histórica da volatilidade. Parou aí? Poderia parar. Eu já te ensinei a calcular. Só que eu vou dar mais um passo além. Eu, por exemplo, vocês provavelmente nunca me viram usando um gráfico de volatilidade, porque eu sei de cabeça os parâmetros quando a volatilidade está alta, quando ela está média, quando ela está baixa. Mas você precisa analisar, porque você está começando provavelmente, com um gráfico. A volatilidade ela não é o preço da ação e você não insere a linha, né, essa distribuição aí da volatilidade dentro do gráfico de preço de ação. Você faz a parte, porque a volatilidade é um ativo sintético que está implícito dentro da ação. Então a gente tira ele e analisa com um gráfico à parte. Você faz uma análise, pode fazer de estatística ali, descritiva, não tem problema. Mas o ideal é você analisar o gráfico de preço e o gráfico de volatilidade. Média a gente usa para analisar a tendência, né, no gráfico de preço. E volatilidade a gente precisa ter um gráfico à parte para analisar a volatilidade. E aí a gente vai começar a entender quando ela está alta, quando ela está média, quando ela está baixa, com base na história, né, na série histórica de volatilidade daquela ação. E isso que eu estou te ensinando aqui, eu construí o exemplo em cima de Petrobras, porque eu opero mais Petrobras em função das opções, mas eu te recomendo como exercício aí de casa, você fazer essa análise para as outras ações que você gosta, você entender. Agora vamos lá, como que a gente vai fazer o gráfico aqui para analisar a volatilidade histórica? A gente vai vir aqui, deixar a setinha aí e vamos em inserir gráfico, vem aqui no formato de linha. E o que o Excel faz? Vê que ele selecionou todos os dados. E aí eu vou te ensinar algumas coisas para você limpar esse gráfico e ficar só com a série ali da volatilidade. Primeira coisa, joga ele bem aqui para cima, ó. Deixa o gráfico selecionado, aperta o Ctrl X para recortar ele e vamos copiar ele aqui e colar aqui em cima na primeira célula. Porque depois eu vou fazer isso aqui, ó. Clica aqui na primeira célula escrito data, coloca em dados, coloca um filtro. E aí quando a gente precisar filtrar as datas, o gráfico vai se atualizar. Se você deixar o gráfico aqui embaixo, quando você filtrar as datas, as linhas vão subir e ele vai sumir dali. Então deixa ele lá na primeira linha, que é a forma mais fácil de você fazer isso. Clica de novo no gráfico, seleciona ele e aí vem nesse símbolozinho aqui de filtro, ó. Clica aqui em filtro, vamos desmarcar abertura, máxima, mínima, fechamento, log do dia, desvio padrão e deixa só o aplicar aqui na volatilidade histórica de 21. Pronto, olha que bonito. Agora a gente já tem todo o gráfico, né, da série histórica inteira de dados disponíveis da volatilidade histórica de 21 dias. E o que eu posso fazer? Eu vou aumentar um pouquinho o gráfico, não muito, né, para não ocupar muito espaço aí na tela, e a gente já vai começar a analisar algumas coisas. O que a gente pode analisar observando esse gráfico? Primeira coisa, vamos ver esse formato dele, né? Parece um eletrocardiograma, dá uns picos assim, fica ali num ruídozinho, dá uns picos e depois fica no ruído de novo. Então, a primeira informação que a gente vê é que existem alguns picos, ó, deu um pico aqui lá perto de 1995, chegou quase a 150%,
depois voltou para baixo de 50%, a volatilidade ficou oscilando. Deu um outro pico ali mais ou menos em 97, 98, foi naquela crise lá, né, na época, abertura de petróleo, do quebra de monopólio do petróleo aqui no Brasil, lei do petróleo de 98, deu um picozinho, né, e aí depois voltou. Deu um outro pico, voltou, trabalhou uns bons anos aqui dentro dessa faixa abaixo de 50% de volatilidade. Em 2008, crise mundial financeira, né, subprime, Estados Unidos, afetou todos os mercados, mais um pico de volatilidade acima do 100, voltou para dentro dos 50%, e aí deu mais alguns picos aqui, e o pico mais recente, que quebrou a barreira dos 200%, que esse é o atual agora, de 2020, do coronavírus, junto com o corte também do petróleo lá na Arábia Saudita. Beleza, então a gente já sabe que volatilidade tem picos e depois ela fica oscilando dentro de uma região. Eu já falei em muitos outros vídeos que a volatilidade ela é igual uma curva de seno. Ela faz um sino, sobe, cai, faz um sino, sobe, cai. Igual uma montanha russa, ondas do mar. Ela sobe e depois cai. E é justamente essa fase aqui de dentro que eu estou falando. E é aqui que você opera. Quando a volatilidade está barata, está perto das regiões mínimas ali, vamos chamar assim de suporte, você compra a volatilidade através de estratégias com opções. E aí, quando a volatilidade sobe, você vende volatilidade através de estratégias com opções. Ou você usa isso para entender qual estratégia você tem que fazer ou não fazer, porque toda operação estruturada é indicada para um cenário de tendência específica e volatilidade específica. Com esse conhecimento aqui, se você fosse um operador de uma mesa de derivativos, né? Você, só de falar isso aqui, demonstrar esse tipo de conhecimento, você já ia se destacar de muita gente, porque pouca gente entende de volatilidade. E eu arrisco a dizer que, talvez no YouTube, menos ainda, né? Então, provavelmente, você aprendendo a fazer isso, a fazer esse cálculo e começar a analisar a volatilidade, você vai ser um investidor, um operador, um trader muito melhor, né? Você vai estar aí entre a minoria do mercado que sabe fazer isso. Mas é difícil? Acredito que não, né? Da forma que eu te ensinei aqui, que eu te mostrei, todo mundo consegue fazer, todo mundo tem acesso a essas ferramentas e é um cálculo fácil de ser feito utilizando, né, o auxílio da planilha, por exemplo, eletrônico. Se fosse fazer na mão ia dar um puta de um trabalho, mas usando aí uma planilha, seja do Excel ou do Google mesmo, que inclusive a do Google é gratuita, todo mundo consegue fazer. E as mesmas fórmulas que tem no Excel também tem lá no Google, às vezes muda um pouquinho o nome, mas quando você começa a digitar, ele já te sugere qual é a fórmula que corresponde. E aí a gente pode filtrar agora, a gente já está com os dados aqui, ó, vem aqui, desmarca, seleciona tudo, vamos olhar só 2020, por exemplo. E a gente viu, ó, tava normal lá abaixo de 20, tava ali em torno dos seus 15, 20%, explodiu e já tá caindo de novo. E é isso que eu tenho falado para vocês, ó. Quando ela caísse abaixo de 50, já estaria voltando para dentro da normalidade. Ainda não está, a gente vê que está aqui em torno de 39, 38%, mas vem caindo lentamente, né? Agora desacelerou bastante, antes caiu de forma acentuada nessa época aqui, agora já está mais lenta a queda, desacelerou a queda da volatilidade, porém está ficando muito mais fácil, porque com volatilidade neutra, a gente pode fazer várias estratégias que são para volatilidade neutra, como borboleta, condor, dobradinha, em cima do muro, embaixo da mesa, trava de calendário, que são todas estratégias que performam muito bem com volatilidade neutra. Então vai ficar ótimo daqui a alguns dias para operar com volatilidade neutra as estratégias que são específicas para isso. Bom, agora faz o seguinte, deixa aí o seu comentário para mim, o que você achou, se você entendeu, se ficou alguma dúvida. Se gostou, pô, retribui, deixa um like aí e mais do que isso, compartilhe o vídeo. Se você compartilhar o vídeo, você vai ajudar outra pessoa a aprender, né, a entender essa informação que é tão importante, né, é tão básica e eu praticamente pode até ter outras pessoas que ensinem isso, mas eu não conheço. E se tiver também fico feliz, né? Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas eu não conheço. Enfim, e que ajuda, cara, ajuda a espalhar esse conhecimento, porque esse conhecimento é de vital importância. Volto a dizer,
você precisa, independente do tipo de ativo e de mercado que você opere, independente de ser com opções e com operações estruturadas, você precisa entender de tendência e de volatilidade. Então, hoje a gente focou mais em volatilidade e outros vídeos eu vou falar mais ainda de volatilidade e vou falar também sobre tendência. Mas tendência é típico, todo mundo fala de tendência, algumas coisas até de forma equivocada, mas é raro você achar alguém ensinando volatilidade. Quando ensina, é meia boca ou então de uma forma que também eu acho muito exagerada, porque não traz tanto benefício assim. Então, esse foi só o primeiro passo, e aí em outros vídeos a gente aprofunda mais o assunto. Aqui na descrição do vídeo tem link para o curso gratuito e tem o link para o canal no Telegram. Então eu tenho um canal lá no Telegram que eu coloco muito conteúdo todos os dias, igual aqui no YouTube eu coloco, só que são outros conteúdos, né, exclusivos para o Telegram. E quem quiser, eu vou colocar essa planilha lá. Então, depois que o vídeo for pro ar, eu vou disponibilizar essa planilha lá gratuita. E é só você colar os dados aqui e vou deixar as fórmulas prontas. É só, e aí você pode usar inclusive para qualquer outra ação que você queira analisar. Valeu, um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.